Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, meu povo! Está no ar mais um Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados às mídias e ao jornalismo e seus desafios na atualidade. Hoje temos aqui um convidado ilustre que é jornalista, advogado, empresário e político. Ele foi o principal dirigente do jornal Tribuna da Bahia entre 1970 e 1997 e foi coproprietário da rádio e da TV Aratu. Atualmente, assina uma coluna semanal na Tribuna e é comentarista da Rádio Metrópole, além de membro da Academia de Letras da Bahia, sócio efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, diretor da Associação Comercial e sócio do Instituto Genealógico da Bahia. Eu estou falando de Joacy Góes, essa personalidade ímpar que consegue reunir em si tantas competências diferentes, mas também exercendo a todas com muita excelência. Seja bem-vindo à nossa Sala de Imprensa, Joacy. É um prazer recebê-lo aqui e é um prazer também poder explorar um pouco esse seu lado comunicador, né, que a gente vai explorar bastante aqui hoje. Muito obrigado, Isabela. Prazer falar aqui para a nossa TV Câmara, inclusive, dentre outras circunstâncias, por estar no endereço de maior carga histórica de todo o continente americano. Nossa. Não é da Bahia, não é do Brasil, não é da América do Sul. É de todo o continente americano. Para você ter uma ideia, quando Tomé de Souza inaugurou essa praça aqui no governo da Bahia em 1549, só 64 anos depois é que começaria a colonização dos Estados Unidos. A mais disso, nós temos aqui o elevador Lacerda, que foi inaugurado em 1873, em dezembro de 1873. E à época era, portanto, há 150 anos atrás, a maior estrutura de transporte vertical do mundo. É mesmo. E tudo isso debruçado sobre a Baía de Todos os Santos, que foi achada, ou pela primeira vez encontrada, pela missão de Gaspar de Lemos, que trazia a bordo Américo Vespúcio, um cartógrafo italiano, que era um cara tão importante para a história, que o continente americano foi batizado em homenagem a ele, Américo Vespúcio. Você veja, portanto, que não é fácil, né, falar no endereço desses. Né? Mas o senhor vai tirar de letra. Eu queria começar, Joacy, falando um pouco sobre a sua trajetória na Tribuna da Bahia, na TV Aratu, que foi ao mesmo tempo, né, entre 1970 e 1997. O senhor pegou aí nesse período 3 fases diferentes do Brasil. O senhor pegou ditadura militar, redemocratização e depois um Estado democrático, né? Como é que foi dirigir um veículo jornalístico nesse período, especificamente cobrindo política? Teve muita mudança do começo, em 1970, para quando o senhor saiu em 97? Teve muita. E é uma circunstância que eu gostaria de destacar, é que a Tribuna era o jornal, aqui na Bahia, considerado o jornal que combatia a ditadura. Né? Tanto que vários dos dirigentes, ou jornalistas da Tribuna da Bahia foram processados e presos. Ou melhor, depois de jornalistas serem processados e presos, não achavam emprego em canto nenhum. E nós empregávamos essas pessoas. Para isso, eu me vali de uma circunstância especial, porque o chefe da repressão aqui na Bahia era o coronel Luiz Arthur de Carvalho, que havia sido, quando major, o meu comandante do CPOR. E havia uma circunstância singular. Naquele tempo, quando você terminava o estágio, etc., tinha uma festa lá, isso no campo, lá em Dias Dávila. E havia um show. E uma parte interessante do show era quando os alunos, os cadetes, imitavam personalidades. Me lembro que um imitou Juscelino Kubitschek, que era uma perfeição, e por aí lá vai. Aliás, teve um que imitou um capitão médico, mas o capitão médico era meio debochado. O capitão foi punido e ele foi punido por ter... E eu imitava a voz do Luiz Arthur, que era uma voz poderosa. Sim. Uma voz muito poderosa. E ninguém... Eu dei ordem de comando e todo mundo obedeceu pensando que era o Major Luiz Arthur. E isso gerou uma tolerância dele. E eu, então, usava dessa tolerância, botei para fora gente lá da Polícia Federal que foi censurar o jornal,
por falta de... O coronel me ligou. Mas assim você bota... O que é que eu posso fazer? Eu digo, mande gente educada para cá. Esse cara não tem gabarito para aqui e tal. Inclusive, Emiliano José, que está aí, sim, pode perguntar a ele. A resistência que nós fizemos para colocar Emiliano José trabalhando lá e tal. Então, essa foi a fase. A segunda fase... uma fase não teve mais a ver com militar, mas foi a briga da Tribuna da Bahia com Antônio Carlos Magalhães. Sim. Comigo, particularmente, foi uma briga. 7 anos a Tribuna ficou sem receber um anúncio oficial. Foi mesmo. E os particulares, e no período que eu fiquei na Tribuna, eu somava o dinheiro que eu perdia e colocava numa imaginária caderneta de poupança. Uma caderneta de poupança imaginária. E ia corrigindo o valor. E quando eu fiz a doação, esse é outro detalhe importante, em 1997, é o primeiro caso que eu conheço, eu saneei a Tribuna, assumindo todo o passivo da Tribuna, a totalidade do passivo, inclusive passivo trabalhista, e fiz uma doação aos jornalistas. Eu ainda sou dono das máquinas de lá, mas não cobro nada por isso. Dono das máquinas. Então, o prejuízo que eu tive na Tribuna, totalizado, por esse método que eu estou mencionando, chegou a 52 milhões de dólares. Foi mesmo. Em 7 anos. Dentro desse período? Dos 7 anos. Sim. E no outro período comum não dava dinheiro também. A mídia era muito baixa, era muito pequena. Jornal na Bahia sempre foi uma coisa difícil. Você vê que à tarde, a partir do momento em que a Tribuna entrou, o Jornal da Bahia provocou um certo abalo. A Tribuna, quando entrou, à tarde foi perdendo substância, e praticamente... ela ficou entregue a quem quisesse chegar lá e tomar. Hoje está com um empresário muito rico, né? Que mantém a tarde, mas certamente é um jornal deficitário, com absoluta certeza. Sim, então o senhor trabalhou na Tribuna, já que teve esse prejuízo todo, o senhor ficou à frente da Tribuna durante todo esse tempo, anos. Mas por uma questão de ideologia política, de Olha, amor? Cada um de nós traz dentro de si, e dizem que a principal razão psicanalítica ou oculta da profissão de jornalista é que ele é um indivíduo que traz dentro de si o desejo de mudar o mundo. E, democraticamente, para mudar o mundo, o caminho melhor é o caminho da mídia, né? Então, todos nós temos esse desejo. Eu sempre escrevi desde cedo, sempre gostei e tal, etc. E o jornal, como todos sabem, é o veículo de comunicação, pelo menos nos últimos 1000 anos, vamos dizer assim, né? Mais popular. Mas e aí, depois, quando veio a redemocratização, né? O senhor falou que foi perseguido por ACM, quando estava à frente da Tribuna, e depois, quando veio a redemocratização, muita coisa mudou nessa questão do fazer jornalístico? Assim, é evidente que aí vivemos todos um momento novo, né? Completa liberdade de você opinar e você dizer. Isso foi uma mudança absolutamente sensível e de grande importância. E ao longo desse tempo que nós estivemos lá, nós experimentamos muitas coisas novas. Inclusive, chegamos a ser, de longe, mas de longe mesmo, o jornal mais influente no estado de Sergipe. As perseguições políticas, elas continuaram depois da redemocratização? As restrições, não, aí o Estado, Valdir Pires assumiu o governo. No tempo de João Durval, João Durval é um democrata mesmo, foi apoiado por Antônio Carlos Magalhães, ele começou a fazer abertura. Sim. Ele começou a fazer abertura. É um homem com aquela aparência, né, de pessoa tímida, etc., mas é um sujeito de grandes qualidades, o João Durval. Então ele teve até, com Antônio Carlos Magalhães, alguns desentendimentos por isso, né? Mas depois eu tive o confronto com o Antônio Carlos na Constituinte, bati forte nele, aí eu era constituinte, tinha tribuna para isso, né? E tive com ele o confronto mais duro que ele já recebeu na vida, né? E o tempo passa, tudo passa na vida, né? Mas eu achei que o jornal, eu estava um pouco cansado disso, né? É uma atividade exauriente, essa atividade de dirigir jornal, é uma coisa louca, né? Porque tudo o que acontece de ruim contra as pessoas, elas têm a impressão que foi você que fez. Entendeu? E o que acontece de positivo foi o jornalista amigo dele que fez. Aí o senhor preferiu? Aí eu reuni os jornalistas com Walter Pinheiro à frente, o Roberto Sampaio, que começou lá na Tribuna,
também lá era jovem e tal. A Tribuna da Bahia foi, de fato, uma forja de grandes jornalistas, grandes talentos, né, que se desenvolveram ali. Jário Simões, João Baldo Ribeiro e tal, Sérgio Gomes, Oswaldo Gomes, mas muita gente, Antônio Matos, Sérgio Matos, muita gente de alta qualidade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas depois a gente volta, a gente ficar nesse bate-bola aqui e voltar um pouquinho para a sua carreira. Mas aqui no Brasil a gente tem uma política de concessões públicas de rádio e TV. Eu falo porque o senhor era da TV Aratu também, né? O senhor dirigia ao mesmo tempo TV Aratu e a Tribuna. E aqui a gente tem uma política muito fechada de concessões, né? Não é todo mundo que pode ter uma concessão pública de rádio ou de TV. E aí, assim, como é que o senhor acha que essa política de distribuição afetou os rumos políticos do país? Olha, afetou num sentido. Aliás, a minha briga com o Antônio Carlos Magalhães na Constituinte foi exatamente essa. Eu denunciei como ministro das Comunicações por estar influindo no voto do Constituinte. Isso foi uma denúncia grave que eu fiz da Tribuna na presença dele. Ele foi convocado, a meu pedido, para comparecer à Comissão de Comunicação a que eu pertencia no momento da construção da Constituição, e eu fiz essa acusação, que ele estava influindo nos destinos da Constituinte, fazendo concessões de rádio e de televisão para aliados seus ou pessoas que seguissem a sua orientação e tal. Isso aí teve um lado positivo, que foi a pluralidade. Então você hoje tem uma quantidade de rádios, por exemplo, no estado da Bahia. O estado da Bahia tem 417 municípios, eu não posso lhe dizer quantas rádios há, mas eu lhe garanto que na Bahia tem mais de 417 rádios. Sim, com certeza. Entendeu? Ao tempo em que eu era criança, por exemplo, você tinha 4 rádios na Bahia. 4. Entendeu? Hoje você tem talvez 1000 rádios na Bahia. O processo de competição vai liberando isso. Você vê, por exemplo, no caso dos bancos, no Brasil, um sistema muito rígido. Nos Estados Unidos é liberal. Quem quiser pode abrir o seu banco, preencher os requisitos, abre. O Brasil evoluiu um pouco nessa direção. Então, nos Estados Unidos, fecham 1000 bancos por ano. 1000. Quer dizer, quem não tem competência não se estabelece, né? Então, esse é o princípio tal. Eu acho que nessa área também deveria ser assim, com maior liberdade. Preencher os requisitos, pode abrir. Entendeu? Sim. Essa coisa do Estado querer regular é um pouco essa questão de nosso Estado autocrático. Nós somos um Estado que tem uma grande tradição autocrática. Até na nossa língua. A nossa língua, você vê, por exemplo, o inglês, you você trata o Papa, você trata o cidadão mais modesto. Aqui não. Na maneira de tratar, você já está estabelecendo uma diferença, uma hierarquia. Então, o senhor quer dizer que quando essa política de concessões públicas que a gente tem aqui, então, fecha muito a qualidade... Devia ser aberta. Quem quiser que abra, como jornal. E ninguém precisa de permissão para abrir um jornal. Porque a justificativa é que o Estado tem que regular para que haja uma função social nas TVs e nas rádios. A justificativa é essa. Mas na prática... Não é isso aí não, isso aí é para ter mando, para ter poder. Entendeu? Sim. É uma fatia de poder, porque se o cara não tiver lá no Ministério das Comunicações e tal, então depende do senhor a entrega. Conversa fiada. E o período que a CM esteve no Ministério das Comunicações, que foi de 85 a 1990, o senhor acha que reforçou, então, porque essa política já existia antes, né? Mas ela, e como ele abriu muito no sentido de dar os seus, mas depois a realidade muda, né? O cara que ele apoiava hoje, amanhã não apoia. O senhor acha que ele abriu muito? Em relação ao Getúlio. Abriu muito, bastante. Isso foi um lado positivo. Mas ele não abriu, na minha visão, porque queria e tal. Era uma forma de ter aliados poderosos. Mas só que o tempo muda, né? As coisas vão mudando. Depois que você está lá com o poder na mão, é outra coisa, né? E essa política, ela afeta diretamente os rumos das eleições aqui, né? Vai afetar sempre, porque sobretudo quem está com o poder na mão, é quem tem as verbas. Sempre foi assim. Sempre foi. Você vê grandes veículos de comunicação no Brasil hoje, tem uma conduta latrinária. Quer dizer, jornalistas de valor e de peso, eles subvertem os fatos de uma maneira grosseira. Houve aquele episódio da agressão, quando o Antônio Carlos Magalhães foi votar nesse dia, ele foi vaiado, né? Se você se recorda. Me lembro, no Baiano de Tênis. E ele agrediu um jornalista da TV Itapuã. Claro, que eu sei que está aí hoje. Depois disso...
houve vários desdobramentos que atingiram a TV Aratu e a tribuna, né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Eu não me importava, no caso, porque eu estava disposto a torrar o meu último tostão, mantendo aquela posição, entendeu? Sim. No caso desse jornalista, que eu conheço ele desde pequeno, etc., eu fiz até um artigo à época, né, em defesa dele, muito veemente, etc. E depois, quando a briga continuava, né, em 90, eu fui lançado candidato ao governo da Bahia, né, pelo PSDB. Covas veio para cá, todo mundo, lançado no Centro de Convenções, etc. E a TV Bahia queria me flagrar em algum episódio, etc. Eu estava almoçando no restaurante ali no Rio Vermelho, que depois virou a casa de Gal Costa. Ali tinha um hotelzinho. Sim. E tal, ali no Rio Vermelho. E esse jornalista estava trabalhando lá na TV Bahia. Na TV Bahia, e sabia que ia e tal, etc., satisfazer. Eu achei aquilo pequeno da parte dele, entendeu? Me dou com ele, trato ele bem, etc. Achei pequeno. Ele poderia até dizer, poxa, esse cara, na hora que eu recebi uma bofetada... Ele me defendeu. Ele recebeu a bofetada do Antônio Carlos Magalhães. Foi. E eu denunciei, chamando a bofetada da besta e tal, bati forte e tal, etc. Aí ele foi para me entrevistar, para poder, etc. Entendeu? Essas fraquezas humanas, né? Agora, o que aconteceu, o caso Garnero, do Brasil. Garnero era um empresário brasileiro que tinha uma concessão com a NEC, do Japão. E o Roberto Marinho tinha o maior interesse na NEC. E o Antônio Carlos queria a concessão da Aratu, que era primorosa como parceira da Globo Nacional. Estava para vencer, e aí o Roberto Marinho ofereceu. Isso eu apurei tudo, fiz foi daí que nasceu a CPI da NEC. Sim. Aí eu apurei. O Roberto Marinho ofereceu ao Antônio Carlos $4 milhões e ele recusou. Eu não conheço um caso, eu sou justo, que Antônio Carlos tenha recebido propina. Nunca eu conheci um caso na minha vida. Ele usava o poder e benefício pessoal para ter influência, mas de receber dinheiro, nunca eu ouvi dizer na minha vida. Não quero não, Roberto, eu não quero. Eu quero a concessão. A concessão. As televisões, elas, para sobreviverem, né, elas têm uma dependência, né, do poder constituído, que é muito grande. É muito grande, das verbas oficiais, né? Muito mais do que os jornais. Sim. Muito mais do que os jornais. Você verifica aí, pode verificar. Veja na Rede Globo qual é a contribuição do governo. E a contribuição na Rede Globo dos estados onde o governo está com o PT e etc. Então, essa é a realidade do Brasil. Com o povo ignorante que nós temos, com mais da metade da população ignorante, com uma renda mal distribuída no Brasil, a liberdade de imprensa é muito mais um slogan do que algo efetivo. No primeiro bloco, Joaci, o senhor estava falando sobre o caso NEC, a batalha pela concessão da TV Globo, né? Envolveu a CM, envolveu o próprio Roberto Marinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi que aconteceu a mudança da concessão, da retransmissão da Rede Globo, que aqui era retransmitida pela TV Aratu. E, de repente, do dia para a noite, justamente nesse período aí que a gente já falou no outro bloco, que foi o período em que a CM foi derrotado aqui, essa transmissão foi para a rede do grupo de ACM. Como é que se deu isso? Olha, para entender bem, a TV Aratu, durante a campanha, nos limites do que ela podia, ela apoiou abertamente Valdir Pires. Sim. Contra o candidato Josafá Marinho, que era o candidato de Antônio Carlos Magalhães. Sabia-se que isso, com Antônio Carlos Magalhães já ministro das comunicações, isso criaria para a TV Aratu a certeza de ter ao seu lado o governador eleito da Bahia, Valdir Pires, com a bancada grande. E pelo fato do MDB
ser o partido dominante no Brasil. Foi um escândalo a vitória do MDB no Brasil, à época. Então, a avaliação feita era de que a tentativa de Antônio Carlos Magalhães, que já se sabia, de tomar a transmissão da Globo para a TV Bahia, não seria viável. Acontece que foi, porque o interesse para Roberto Marinho passou a ser muito grande e os próprios diretores lá da Globo estimulavam a TV Aratu Bahia a apoiar o Valdir Pires. Eles não gostavam do Antônio Carlos Magalhães porque era uma pessoa autoritária, eles achavam isso. O que eles não imaginavam é que Antônio Carlos ia recusar o pagamento pelo trabalho que fez em dinheiro e ia exigir o seguinte: você terá a NEC do Brasil, que era uma conquista para a Globo de uma importância enorme, né? Mas o preço é que eu tenha a concessão, que está para expirar. Tanto que a eleição foi em novembro de 86 e a concessão, esse encontro que eu tive nós tivemos com o presidente Sarney para denunciar o que estava já em curso, foi em fevereiro de 87, e essa concessão, uma luta de bastidor muito grande, ela terminou, venceu a concessão, tinha que renovar e o Roberto Marinho não renovou, passou para o Antônio Carlos Magalhães. Mas para os telespectadores aqui foi uma coisa muito brusca, né? Mas totalmente, foi uma coisa que chocou as pessoas. Mas, por outro lado, quem lida com a opinião pública sabe que a patuléa ignara, que é uma expressão que o professor Machadinho usava para designar as pessoas que não refletem sobre nada, que elas estão na vida como se estivessem numa festa e tal, que não tem raciocínio, que é a maioria. Numa sociedade como a brasileira, entendeu? Os políticos espertos sabem que a grande maioria não está nem para ir, não sabe de nada. Tem aquele... Como você gravita num ambiente de pessoas esclarecidas, aí você ouve a opinião daquelas pessoas, você diz, todo mundo está achando, é todo mundo do seu mundo. O cara que não sabe de nada está lá na ponta, etc. No dia seguinte ele vira... 90% da população da Bahia adulta não sabe disso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Esse aqui é o problema, não sabe. Esse negócio, a concessão, era e tal. Ele liga a televisão, está lá. Entendeu? Nem sabe. Pensa que Aratu e a TV Bahia é tudo a mesma coisa só. Quer dizer, é preciso ver isso, né? O político profissional, ele lida com a realidade da percepção coletiva. E nós, intelectuais, vamos dizer assim, a gente fica pensando que a lógica do nosso raciocínio, né, o cartesianismo do nosso raciocínio, né, a decência do nosso raciocínio, são os padrões de adoção geral. Então, aconteceu. E foi simplesmente aquela... Então, o cara ligava a televisão, o que é que está acontecendo aí? Confuso, tá, o vizinho dava informação, botava ali e ficou por isso mesmo. Agora, eu queria ler aqui uma notícia que saiu recentemente. Queria que o senhor comentasse um pouco, né, sobre esse fato. O Partido dos Trabalhadores, ele deu entrada, em junho de 2023, a um pedido do Ministério das Comunicações para que o PT tenha os seus próprios canais de rádio e televisão abertos. O documento foi assinado pela presidente nacional e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, e também pelo secretário nacional de comunicação, o deputado federal Gilmar Tato, e solicita que sejam destinadas ao PT concessões que atualmente estão vagas. Levantamento realizado pelo próprio partido aponta que atualmente existem 49 estados brasileiros e com possibilidade de concessão pelos Ministérios das Comunicações. O PT afirma que não tem nada na legislação brasileira que impeça um partido político de pedir uma concessão pública de rádio e televisão. E a definição vai caber, claro, ao presidente da República, né, se vai conceder ou não. O que o senhor acha de um partido político ser detentor de uma concessão pública de TV e de rádio? Se esse pedido for aceito pelo presidente, o que pode acontecer? Bom, se ele conceder o PT e não conceder a todos os outros partidos, tem que voltar para a cadeia. Porque mostra que a vocação para o crime é algo acima da sua vontade. É tão imoral ele conceder só ao PT e não conceder aos outros partidos, que eu acho que isso não poderá acontecer. Essa é a minha impressão.
Entendeu? Então, embora o povo brasileiro aceite qualquer coisa, isso é uma barbaridade. Mas assim, eu acredito que abrindo para o Ele não vai PT, conceder. ele vai abrir porta para os outros, porque Ele os outros não vai vão conceder, pedir. ele gostaria de conceder, mas ele não vai conceder porque o Congresso também não vai dar. Sim. O Congresso, ele não tem maioria no Congresso. Mas no caso de, digamos que ele conceda Sim. para o PT e acabe tendo que conceder também para os Pra todo outros. mundo. O que o senhor acha de um partido político ter essa concessão de TV e rádio? Olha, eu vou dizer a você, eu, por incrível que pareça, eu sou favorável, desde que dê para todo mundo. E aí você cria um caos e a própria competição vai se encarregar Regula. vai regular. Não entendi. tem nada melhor do que a competição para regular. Entendeu? Sim. Agora, a gente falou bastante de concessão, falou bastante desses entremeios aí, né, do que rola por trás da tela, que as pessoas não veem, né, da televisão. Eu queria que o senhor falasse especificamente com a sua experiência de TV Aratu, de Tribuna da Bahia, de jornalística, né? Como é que o senhor avalia o jornalismo que é feito hoje, em comparação ao que era feito na sua época? O senhor acha que atualmente existe uma qualidade maior dos produtos jornalísticos ou não? Pouca gente sabe disso. O maior jornalista brasileiro de todos os tempos, sabe quem foi? Quem? Rui Barbosa. Ele era jornalista também. Além de jurista, né? Claro, mas ele compreendia que o discurso que ele fazia lá no Senado, o discurso que ele escrevia, conferência, etc. Então, com aquele povo todo analfabeto, o que é que ocorria? O jornal, o cara que sabia ler, pegava o jornal e aí no bar onde ele frequentava, ali no café, etc., ele lia e as pessoas ouviam ali, debatiam, era o meio de comunicação. Tanto que a notoriedade dele, ele era naquele tempo, né, que não tinha rádio, nem tinha televisão, mas ele era conhecido no Brasil todo. E quando ele foi representar o Brasil nas conferências de Haia, ele tinha essa percepção e ele se entendia com os jornalistas, ele compreendia o valor da comunicação. Ponto. Então, isso era muito fácil de lidar. Hoje a comunicação, inclusive, saiu da própria televisão, já perdeu lugar aqui para o celular. Sim. Já perdeu lugar para o celular. A mídia interpessoal, e houve um certo equilíbrio. O rádio voltou a ter muita força. O cara que trabalha no eito, na enxada, etc., ele bota o radinho dele aqui e ele está escutando coisas. Então você tem um fracionamento brutal. Há coisas que acontecem na televisão, inclusive na grande televisão, que você conversa com a pessoa e ele não sabe de nada. Quer ver? Assiste o Jornal Nacional de hoje e conversa no fim da tarde de amanhã com alguém sobre um assunto palpitante. Você vai ficar tola de verificar como certas coisas de grande importância, o cara não tem a menor noção disso. Então você tem uma grande fratura, né, no processo de comunicação. Para você chegar a se comunicar com alguém sobre um conjunto de ideias, etc., é uma coisa que está exigindo hoje cada vez mais um poder de gente especializada em mídia para poder dizer qual é o veículo, qual é o percentual disso, qual é o percentual daquilo e aquilo outro. Para o jornalismo escrito, né, vamos ver lá, né, a mídia escrita. Eu acho que a mídia escrita, ela ainda precisa avançar um pouco mais. Eu tenho até falado com meus amigos da Tribuna, etc., tem que avançar um pouco mais. Porque botar no dia seguinte que o Bahia perdeu de 1-0 para o Jequié, como aconteceu hoje, isso não é notícia, isso já morreu. Por que o Bahia perdeu para o Jequié? Aí tem que ver o sujeito para examinar e dizer por que o Bahia perdeu para o Jequié. E o Manchester City que está lá para botar dinheiro aqui e tal, quer dizer, entendeu? Sim. E se compenetrar, como eu dizia lá atrás, pessoal, festa do Bonfim, a cerveja, não, o povo não lê jornal. Botar isso na cabeça. Aliás, eu fiz pesquisa na época. A Bahia é o estado que tem um padrão de leitura do mesmo nível do continente africano. O país que mais lê no mundo jornal ainda hoje é o Japão. No Japão, eles chegaram a editar 70 exemplares por cada 100 habitantes. Então, o país com 150 milhões de habitantes, ele editava 105 milhões de exemplares por dia. A Bahia é 3%. Era, e acho que vai diminuir.
até porque os jornais escritos eles estão mudando e tal. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, por exemplo, uma TV como essa. Se vocês começarem a pensar sobre isso e botar componentes de inteligência, etc., vocês podem ter picos de audiência, entendeu? Se tem que saber o que é que deve dizer o cara, o que é que ele está querendo, não querendo, mas que ele está querendo resolver os problemas dele. Sim. Problemas da sua existência, problemas da sua diversão também e tal. Então isso é uma coisa que abre oportunidade para todo mundo. É isso. Né? Agora, para finalizar, Joacy, o senhor acha que a imprensa ela ainda é o quarto poder hoje? Olha, se ela não for o quarto, ela é o quinto. Porque um dos quatro poderes, hoje tem um outro poder, que são 5 poderes: executivo, legislativo, judiciário, imprensa e Ministério Público Federal. Só para dar essa explicação dos 5 poderes. Sim. A mídia continua sendo... O senhor acredita que ainda tem... Continua sendo um dos poderes, sem dúvida nenhuma, do processo de comunicação. Só que ele está hoje totalmente modificado e carente de uma reinterpretação pelas pessoas, para que possam essas pessoas utilizar isso como um instrumento de poder. Sim. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Cíntia Kelly, jornalista política que a gente recebeu aqui. O senhor acha que a mídia hoje consegue mudar os rumos de uma eleição, como mudou em 1986, 86, se eu não me engano, a eleição de Lula e Fernando Collor? O senhor acha que isso pode se repetir hoje? Pode, como aconteceu, porque você tem que incluir na mídia as redes sociais. O senhor está considerando claro, o conjunto. Claro, Sim. Até porque isso aqui é o maior poder hoje. Sim. Só que aqui está muito difuso, mas você não se compara. Outra coisa, nunca ninguém leu tanto no Brasil como hoje. Pode ler e tal, etc. E por isso que o pessoal, quando começa a escrever coisas para mim, meus funcionários, etc., eu digo, olha, escreva português correto. Não aproveite da velocidade para poder... E eles sabem e se preocupam. E acho que isso está... Você lê muito hoje, lê aqui. Sim. Lê aqui, lê aqui, lê aqui. Então, o mais poderoso instrumento de comunicação é esse aqui de todas. De todas as mídias, as redes sociais são, sem dúvida alguma, a mais poderosa, né? Joacy, infelizmente a gente vai ter que encerrar esse programa. Eu gostaria muito de ter mais tempo para a gente continuar conversando, saber um pouco mais dessas histórias de bastidor da comunicação e da política que o senhor tem trazido aqui para a gente. Mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria dizer que foi um prazer enorme recebê-lo, uma honra ter aqui na nossa sala de imprensa uma pessoa com tanto conteúdo como o senhor. Olha, Isabela, para mim o prazer foi redobrado. E eu aprendi, dentre outras coisas, uma grande lição. Um grande programa como o seu, que ganha em prestígio cada vez maior, está explicado que só é possível graças à equipe que você tem aqui, de alta qualidade, né? Sem a qual o que nós estamos realizando aqui hoje, para esclarecer um pouco as pessoas, não seria possível. Com certeza, a gente tem uma equipe aqui de excelência, que eu acho que não perde nada para uma Rede Globo, como o senhor estava falando do conteúdo aí. Com certeza absoluta. Da Globo. Então é isso, a gente fica por aqui. Para rever este programa e conferir outras edições do Sala de Imprensa, você pode ir lá no YouTube. O nosso canal é @TV e Rádio Câmara Salvador. Na TV Câmara, o nosso encontro é toda quinta-feira, às 13 horas, no canal 12.3 da sua TV aberta. E na Rádio Câmara, toda sexta, também às 13 horas, na 105,3 FM. Já tivemos muitos convidados interessantíssimos, como o de hoje, então vale a pena você ir lá e dar uma conferida. Vamos ficando por aqui e até o próximo Sala de Imprensa. Um abraço. Pronto, Jorge.